Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo número 1. Temos um circuito aqui, ó, com um resistor de 2 ohms, uma impedância de 5 Henry, uma corrente inicial de 10 amperes, e eu quero calcular a corrente e a tensão para T maior que zero, tá? E descobrir qual que é a constante de tempo desse circuito aí. Então, vamos fazer de duas maneiras. Primeiro, vamos utilizar malhas e depois vamos fazer por nós, tá? Vamos fazer de duas maneiras aí. Essa malhas é o que a gente viu na teoria antes. Se eu vou fazer por malhas, primeiro eu vou definir uma corrente dentro dessa malha, tá? Então é interessante já usar a própria corrente do indutor, tá? Já que eu estou procurando corrente do indutor, vamos usar ela mesmo, tá? Então se essa corrente está circulando aqui dentro, ela vai produzir um mais de acordo com essa corrente. Positivo embaixo aqui e desse lado positivo em cima. Beleza? Daí a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, tá? Vamos sair daqui de baixo, ó, chegando no mais VR, chegamos aqui em cima, mais VL, igual a zero, tá? Quem que é o VR, pessoal? VR é a tensão no resistor. Então ela é a resistência vezes a corrente, tá? Quem que é a corrente? IL, tá? Quem que é a resistência? 2. Então vai ficar 2 vezes IL. Quanto que é a tensão no indutor? Aqui na equação auxiliar, ó, é L de dt. Quem que é o L? 5. Então fica 5 DIL dt. Beleza? Bem fácil de montar. Essa equação a gente geralmente deixa na forma padrão. Tá? Forma padrão a gente deixa 1 na frente da derivada. Então vou dividir por 5 dos dois lados da igualdade. Tá? Então quando eu fizer isso, vai ficar DIL dt. Vou colocar ele na frente aqui. E aqui eu vou dividir por 5. Né? Eu vou dividir por 5, vai cortar aqui e ali vai ficar 2 quintos. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e passar tudo que tem corrente para um lado e tudo que não tem corrente para o outro lado, tá? Então o que eu fiz? Eu passei primeiro esse 2 quintos de IL para o outro lado, tá? Passei tudo para o outro lado, ficou negativo, 2 quintos de IL. E daí o que eu fiz? Eu passei o DT multiplicando para o outro lado e o IL para baixo, tá? Então ficou DIL dividido por IL de um lado e menos 2 quintos vezes dt do outro lado. Tá? Aqui eu pulei uma etapa, pessoal, para conseguir caber tudo no slide. Aqui, tá? Aqui, então, agora eu vou integrar dos dois lados, pessoal. Para quê? Para remover a diferencial. Tá? Então, de um lado eu estou integrando em relação à corrente, então eu integro de I0 até a corrente que eu quero saber. E do outro lado eu integro do tempo inicial, tá? Que nesse caso aqui é zero, né? Aqui está o t, ó, t0, até o tempo que eu quero descobrir. Tá? Então, fazendo essa integral, de um lado usando aquela propriedade do ln, né, da integral de x sobre x, né, que dá ln de x. Então, isso aqui vai dar ln de IL, da corrente inicial, que é 10, já foi dado aqui, do tempo inicial, que é 0. Né? Aqui está integrando em relação à constante e vai dar o próprio t. Integrando 1 sobre IL, vai dar ln de IL. Tá? Então, só substituir. Isso aqui vai dar ln de IL menos ln de 10. E aqui vai dar 2 quintos de t menos 2 quintos de vezes 0. Né? Então, esse cara aqui vai sumir daqui. Vai sumir daqui. E vai ficar aqui, ó, a gente vai usar aquela propriedade do ln, né? Vai ficar ln de L sobre 10 igual a menos 2 quintos de t. Ok? Como é que a gente tira o ln daqui? A gente usa exponencial dos dois lados. Tá? Então vamos usar a exponencial dos dois lados. Vai cortar esse com esse ln, vai ficar IL de t dividido por 10 igual a I elevado na menos 2 quintos de t. Ok? Daí passa esse 10 multiplicando para o outro lado, né? Vai dar 10 vezes E na menos 2 quintos de t. Ok? Então essa aqui, pessoal, é a nossa equação que nós estamos procurando. Tá? Bem facilzinho da gente obter ela. Tá? Como é que a gente acha a constante de tempo? Constante de tempo a gente olha para essa equação aqui, ela tem que estar nessa cara aqui, ó, e 0 vezes E na menos t sobre tal. Ok? Então tudo que estiver dividindo o t aqui, ó, é o nosso tal. Ok? Ah, mas tem um 2 em cima, tá? Mas você tem que pensar que para ficar nessa forma, isso aqui tem que ficar assim, ó, t dividido por 5 sobre 2, tá? Porque daí isso aqui, ó, o negativo não nos importa, né, pessoal? Porque tem negativo aqui e negativo aqui. Então, t dividido por 5 sobre 2 é a mesma coisa do que 2t sobre 5, tá? Então, a gente tem que passar tudo que está multiplicando aqui para baixo, ok? E daí vai ficar 2 quintos de t, ok? Ou vocês pegam e comparam o que está no expoente com o que está no expoente. Então, isso aqui, ó, eu vou igualar a isso aqui. Ó. Então, é menos 2 quintos de t igual a menos t sobre tal.
tá? E daí esse T aqui corta, e esse T vai para lá, o sinal também ele é cortado, né? Tem menos dos dois lados, vai ficar tal igual a 5 sobre 2, tá? Que dá 2,5, tá? Ou lembrando, né, que a constante de tempo é L sobre R, né? Que dá 2,5S, tá? Só que tem que tomar cuidado que pode ser que tenha mais do que um resistor, né, pessoal? Daí tem que fazer um resistor equivalente, tá? Tem várias formas de a gente fazer, beleza? Então essa aqui é a forma de obter a corrente, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Só tem que dominar bem as integrais aqui, né? Que isso aí tem que tomar cuidado. Você tem que treinar bastante para conseguir fazer, tá? Beleza? O que falta ainda? A tensão, né? Tensão no indutor. Corrente nós já obtemos. Essa equação aqui, ó. É 10e na menos 2 quintos t. Então, para mim plotar essa equação, antes de zero ela vale 10, né? Tá? Foi dado aqui que em zero ela vale 10. Não falou que antes de zero ela vale 10, né? Mas a gente está assumindo que sim, porque faltou o circuito que colocou essa corrente ali, né? Provavelmente esse circuito estava mantendo a corrente em 10, tá? Que vai ser o próximo exemplo, tá? Então ela estava em 10 e depois ela faz uma exponencial que sai de 10 e vai para zero, tá? Então aqui, ó, a constante de tempo nós vimos que é 2,5, tá? Então aqui, ó, para cair no 0,36 é mais ou menos por aqui, ó. Então aqui é 2,5, tá? E daí nós podemos dividir isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui, 5 tal, 5 tal. Isso aqui é mais ou menos onde ela chegou em zero, tá? Então esse gráfico aqui, pessoal, cai na prova, tá? Cai na prova. Ok? Tem que saber fazer esse gráfico aqui. É bem tranquilo de fazer. É só pegar um ponto aqui, ó, desenhar uma exponencial que vai para zero, né? E depois de 5 constantes de tempo ela toca o zero. Tá? Tem que colocar uma escalazinha aqui. Aqui é 5, 7,5, que é 10, e aqui vai ser 12,5. Ou coloca em tal. Coloca tal, 2 tal, até 5 tal. Beleza? Isso aqui vai para zero porque não tem nenhum termo. Se tivesse mais um 5 aqui, por exemplo, ele iria para 5, né, pessoal? Porque é a exponencial que vai para zero. Só que se tiver mais alguma constante, daí não vai para zero, que vai ser na próxima aula, tá? Ok, obtido a corrente, temos que encontrar a tensão, tá? Tensão, nós vamos usar a própria equação do indutor, tá? Que a gente sabe que a tensão é L dI dt. Então, nós vamos pegar e substituir aqui na derivada, tá? Então, substituir esta equação aqui, ó, vamos substituir aqui, ó, né? Então, substituindo ali dentro, aqui tem uma constante multiplicando, a exponencial, ela vem para fora, né? E a derivada da exponencial, o que está no expoente, vem para frente também, tá? Mas não sai lá de cima, né? Então, fazendo essa multiplicação, esse 5 aqui eu corto com aqui, ele vai dar menos 20, né? Menos 20, menos 2 quintos dt, ok? Essa aqui é a equação do indutor, beleza? Então, plotando isso aqui, ela vai sair lá de menos 20 e vai ir para zero também, né? Porque a exponencial, conforme passa o tempo, ela vai para zero, tá? Então, ela sai de menos 20, que é o que está aqui na frente, porque e na zero é 1, né? Então, vai sair de menos 20 e vai ir para zero também. Então, esses dois gráficos têm que estar sincronizados aqui, ó. O mesmo tempo aqui e o mesmo tempo no gráfico de baixo. E ele vai chegar em zero na mesma velocidade, tá? Então, é assim que você plota isso aí. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai cair na prova também, tá? Tem que saber fazer esse gráfico aí, tá? Beleza? Então, esse exercício aqui a gente fez por malhas, tá? Eu vou fazer agora só por nós uma vez, para vocês verem que também dá para fazer. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, exemplo 1, fazendo por nós, tá? Como é que a gente faz? Primeiro, a gente define um nó de referência. Então, esse cara aqui para nós vai ser o nosso 0 volt, tá? E temos que definir um outro nó aqui em cima, que vai ser a tensão que a gente vai utilizar no método, tá? Então, essa tensão aqui em cima, a gente pode pegar a própria tensão do indutor, tá? Que é o VL, tá? Então, a tensão assim, no indutor, o menos está ligado no zero aqui e o mais está ligado lá, ó. Então, aqui vai ser o nosso VL, tá? Depois de encontrado essa tensão, nós temos que definir correntes que entram e saem desse nó aqui, tá? Então, eu vou desenhar esse R para baixo, tá? Pode ser para baixo ou para cima, tanto faz, tá? Se eu coloquei ele para baixo, poderia ter colocado para cima, porque daí ele ficaria como o de antes, né? Mas esse IR sou eu que defino, tá? Não é dado, tá? Já que não foi dado, o único que foi dado é esse IL. Esse IL tem que morrer abraçado com ele, porque ele foi dado, tá? Então, somando as correntes que estão entrando e saindo desse nó aqui, nós temos que todas as correntes estão saindo, tá? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, não tem nenhuma corrente entrando, então todas saindo, tá?
Então, o que nós estamos procurando? Estamos procurando o IL. Tá? Então, nós temos que trocar tudo isso aqui por IL. Tá? Claro que no método por nós a gente busca tensão. Tá? Então, poderia fazer em função da tensão. Tá? Nem a gente fez nas aulas. Teve uma aula lá de circuito RC que a gente fez assim também. Mas aqui eu vou procurar o IL direto. Tá? Então, aqui ó, o IL aqui já está pronto. Ó. Já é o IL que a gente está buscando. Tá? Só falta quem? Só falta o IR. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente coloca assim, ó. Quem que é o IR? É a tensão sobre o resistor dividido pela resistência. Nesse negativo nós temos 0 volt e nesse mais nós temos VL. Então vai ficar VL menos 0, né? Dividido por 2, que é o método dos nós convencional, né? Tá? Então vai ficar VL sobre 2 mais IL. Só que quem nós estamos procurando? Estamos procurando a corrente no indutor. Então no lugar desse VL aqui, ó, nós vamos trocar uma equação que tenha IL. Tá? Sempre tem que trocar tudo por IL. Tá? Então trocando essa equação aqui, ó, vai ficar um meio vai vir para frente e aqui vai ficar 5 de ILDT, que é 5 é a indutância dele, né, que vai aqui, tá? Então, igual, mais IL igual a zero, tá? Multiplicando por 2 quintos aqui, nós vamos cortar com esse cara aqui, e esse 2 quintos vai vir para aqui, para deixar na forma padrão, tá? Que essa aqui é a forma padrão, que é idêntica à que nós fizemos antes, tá? Vai ficar igualzinho, tá? Daí aqui vocês resolvem da mesma forma, passa IL para um lado, DT para o outro, integra, coloca os limites de integração, faz a subtração, aplica o ln, depois coloca exponencial dos dois lados, cancela esse exponencial com esse ln, passa esse 10 para o outro lado e chega na mesma equação. Tá? Então a ideia é a mesma, pessoal. O desenvolvimento da equação vai ser sempre igual. Tá? A única coisa que muda é aqui no início a forma de obter essa equação aqui, que é dessa equação que vocês resolvem. Beleza? Então vocês têm que fazer algumas vezes aí, treinar para vocês verem que vai ser bem tranquilo, tá? Então agora vamos fazer um segundo exemplo para ver de onde é que surgiu essa condição inicial aqui, tá? De onde é que surgiu essa condição inicial? Então vamos lá, exemplo 2. Então vamos lá, pessoal, exemplo 2. Nós temos aqui então um circuito onde tem aqui o nosso RL, né? Um resistor de 4 ohms, um indutor de 2 henries, tá? Eu quero calcular a corrente no indutor e a tensão no indutor. E calcular também a constante de tempo, tá? Então aqui nós temos essa fonte de 40 volts, esse resistor de 2 ohms e uma chave. Tá? Essa chave ela abre em T igual a zero, ok? Então não é dado para a nossa condição inicial, tá? Só que para resolver esse circuito nós precisamos saber qual que é a condição inicial. Quanto que é o IL de zero, tá? Quanto que é? Não sei, temos que descobrir agora. Então, como tem uma chave, pessoal, essa chave abre em t igual a zero, tá? Nós temos que resolver o circuito para dois casos. Primeiro caso é para t menor que zero, tá? Então, de menos infinito até t igual a zero menos, tá? Porque ela abre em zero, então a gente resolve até zero menos e depois de zero mais para frente. Então, de menos infinito até zero menos, pessoal, a chave está fechada. Com a chave fechada, olha que passou um tempo infinito, tá? É um tempo muito grande, tá? Então, o que vai acontecer nesse circuito? O indutor, pessoal, ele vai se carregar, tá? Ele vai se carregar, ok? E nessa etapa do indutor se carrega e a sua corrente não varia mais, tá? Por quê? Porque essa corrente, ó, essa fonte de tensão, ela vai produzir uma corrente, tá? Que vai passar por aqui e vai passar pelo indutor também. Então esse indutor ele vai começar a se carregar, tá? Vai se carregar, até chegar um ponto que ele está totalmente carregado, tá? E daí o que vai acontecer? Claro que a corrente aqui, vocês estão pensando naquele exemplo da última aula, onde nós tínhamos assim, ó, tá? Lembram? Tinha um circuito assim com indutor, tá? O que acontecia aqui? Nós colocamos uma tensão constante nessa equação aqui, ó, e essa corrente ela subia, tá? Ela ia para o infinito, tá? Só que aqui nós temos um resistor limitando, tá? Então essa corrente não vai para o infinito, ela não vai tender ao infinito. Ela vai chegar a um ponto que ela vai subir e vai ficar estável, tá? E ela não vai variar mais, tá? Quando uma corrente não varia mais, olha nessa equação aqui da derivada, ó. Se a corrente não varia mais, a derivada ela fica constante, né? A derivada de uma constante, ela é zero, tá? Então, a tensão vai ir para zero. O que significa a tensão ir para zero? Significa que o indutor virou um curto-circuito. Corrente não varia mais, ela é um valor constante,
então a tensão vai para zero, tá? Por causa dessa característica aqui do indutor, tá? Vou apagar essa minha riscaria aqui em cima. Então, o indutor ele se comporta como um curto-circuito para uma tensão constante, tá? Então, com o tempo, ele vai se carregar, tá? Vai se carregar e vai se comportar como um curto-circuito, tá? E o que vai acontecer aqui? Nós temos um circuito onde aqui virou um curto, tá? E eu tenho que saber qual que é essa corrente que está passando no indutor. Por quê? Porque ele está carregado com essa corrente e daí depois a chave vai abrir, tá? Então a chave vai abrir e essa corrente que está nesse indutor aqui, ó, ela vai ser aplicada na próxima etapa nesse resistor aqui, porque a chave aqui vai abrir, né? Então o que vai acontecer? Temos que calcular essa corrente aqui, tá? Nesse curto. O que vai acontecer? Como aqui está em curto, não vai passar nada de corrente nesse resistor de 4 ohms. Vai todo mundo por aqui, ó, tá? Todo mundo por aqui, todo mundo por esse indutor. Então, como é que eu calculo essa corrente ali? É simplesmente 40 dividido por 2, né? Porque esse resistor aqui sumiu, então vai passar todo mundo pelo resistor de 2, tá? Então, 40 sobre 2 vai dar 20 amperes. Tá? Então, essa, pessoal, é a corrente inicial para T igual a zero, tá? Para T menor que zero, na verdade, né? Porque como vai de menos infinito até T0, pessoal, essa corrente, se a gente colocar a corrente IL, ela vem assim, ó, ela vem em 20 amperes, tá? Em algum momento houve uma carga, só que a gente não nos importa isso aqui, tá? Importa que já passou um tempão. Lá em menos infinito, provavelmente teve uma carga desse indutor. Só que quando chegou em T0, ele já estava carregado. E o que importa para nós é daqui para frente, tá? Então, depois que ele vai se descarregar na próxima etapa aqui. Depois a gente vai calcular na próxima etapa, tá? Mas para saber esse ponto de partida, a gente precisa resolver para T menor que 0 menos, tá? Que deu esses 20 amperes. E a tensão em T menor que 0? Aqui, como ele está um curto, a tensão é 0, tá? Então, ele ficou em 0 volts, beleza? Já sabemos, então, a condição inicial, que é o que nós estávamos procurando aqui, ó, tá? Já sabemos a condição inicial. Agora a gente pode ir para a próxima etapa, tá? Então, para T maior do que zero, o que vai acontecer? A chave vai abrir, tá? Então, toda essa parte aqui ó, vai ser removida do circuito. Sobrou quem? Apenas o indutor e o resistor, tá? Com uma condição inicial de 20 amperes, tá? Que veio da etapa anterior, tá? E para T maior que zero, mais. Só que a gente calculou a corrente para zero menos, tá? Só que aí a gente lembra que a corrente no indutor não pode variar abruptamente. Então, para 0 mais também é 20 amperes. Tá? Então, essa é a lógica que a gente tem que saber. Corrente no indutor não pode variar abruptamente. E agora? Agora a gente resolve o que nem a gente fez antes. Tá? Vamos aplicar uma malha aqui. Se quiser por malhas ou por nós, tanto faz. Eu fiz por malhas. Essa corrente IL, que é a corrente que está aqui, ela está circulando, vai produzir um mais embaixo aqui. Vamos somar as tensões. É 4 ohms vezes a corrente IL, mais L de IDT, que é a tensão no indutor, né, que está aqui. Ó. O L é 2, L de IDT. Aqui eu vou passar meio rápido, tá, pessoal? Vocês pausam o vídeo e olhem com mais calma, porque a ideia é a mesma, tá? Então eu estou só repetindo coisas que vocês já acabaram de ver. Vou deixar na forma padrão, vou dividir por 2, tá? Aqui vai dividir por 2, aqui, dividir por 2, aqui vai cortar. Aqui 4 sobre 2 vai dar 2 aqui, ó. Depois eu vou passar tudo que tem corrente para um lado e que não tem corrente para o outro. Então, isso aqui vai ir para o outro lado, vai ficar negativo, e o IL vai passar dividindo e o DT vai para o outro lado. Tá? Ficou assim. Eu vou integrar dos dois lados, tá? Vai ficar a integral de DIL sobre IL vai dar LN, tá? Substituo os limites, né? A corrente inicial é 20 e o tempo inicial é 0, tá? Então substitui ali. Daí vai dar a diferença de 2ln, que a gente troca pelo quociente, tá? Eleva na exponencial dos dois lados, corta a exponencial, vai dar IL sobre 20, passa o 20 para o outro lado, tá? Então chegamos aí na nossa equação da corrente, tá? Olha que beleza, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Agora vamos pegar e vamos plotar esse gráfico, tá? Então esse gráfico, ele vai fazer como? Ele vai pegar e vai sair lá de 20, né? Porque IL de 0, pessoal, IL de 0 é 20. Então, ele vai sair de 20. Antes de 0, varia 20 também. Então, daqui, ó, essa exponencial, conforme passa o tempo, ela vai para 0. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Quando que ela chega em 0? Quando passar 5 constantes de tempo, tá? Que nós vamos calcular agora na sequência. Então, pessoal, aqui está o gráfico, né? Saiu de 20, né? E
decaiu exponencialmente para zero, tá? Com essa velocidade. Esse 2 aqui tem a ver com a velocidade, né? Com a constante de tempo que nós já vamos ver. O que falta para nós calcular? Falta calcular a tensão. Primeiro vamos calcular a tensão aqui. Tensão, pessoal, temos a equação auxiliar aqui, ó, que é L de L de T, tá? O L é quanto? 2, e o IL é essa equação aqui que nós acabamos de ver. Então, substituindo o IL aqui, pessoal, vai ficar 2 derivado de 20 e na menos t, ok? Então, esse 20 aqui é uma constante multiplicando, vai sair para fora, e a derivada de e na menos 2t, esse 2 vai vir para frente, né? Então, vai dar isso aqui, vai dar menos 80 e na menos 2t. Então, essa é o gráfico da tensão, tá? Se a gente colocar aqui, ó, VL de zero, mais, né? Isso aqui vai dar menos 80, né? Menos 80. Então, ele vai sair daqui de baixo, tá? Lembrando que VL, pessoal, VL de 0 menos, pessoal, era 0 volt, tá? Porque tá aqui, ó. Antes de 0, o indutor era um curto, né? Lembra? O indutor era um curto. Então, quando a gente abriu a chave, essa corrente aqui, ó, ela foi aplicada no resistor. Tá? Então, estava saindo 20 amperes aqui, ó. Estava descendo 20 amperes. Tá? Só que o indutor estava em curto, então a tensão era zero. Quando eu abrir a chave, esses 20 amperes vão passar no resistor. E aqui, o pessoal, vai produzir 80 volts instantaneamente. Tá? Esse 80 volts aplica uma tensão negativa no indutor, por isso que ele descarrega. Tá? E ele vai descarregando e a sua tensão vai indo para zero de novo. Ele volta a ser um curto. Aqui ele é um curto-circuito de novo, tá? Porque ele está descarregado. Beleza? Então esse gráfico aqui tem que saber fazer. Tá? Tem que saber fazer. Okay? Então tem que cuidar que a corrente ela não pode ter descontinuidade, tá? Já a tensão pode. Tá? Vocês estão vendo que ela saiu de 0 para menos 80. Variou abruptamente. Tá? Tensão não tem problema. Tá? Era que nem lá no capacitor. Lá no capacitor a tensão não podia variar simplesmente, mas a corrente podia. Então aqui é o análogo. Tá? E a constante de tempo? Constante de tempo, como é que a gente faz? A gente analisa essa equação aqui, tá? Ela está nesse formato aqui, ó, I0 vezes E na menos T sobre tal. Tá? Então eu vou pegar e igualar os expoentes, né? Menos 2T com esse cara aqui. Ó, tá? Vai cortar os 2T's, vai cortar o negativo. T vai para o outro lado, vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. Tá? Ou L sobre R, né? Que é 2 Henry sobre 4 ohms. Tá? Então isso aqui é 0,5 segundos. Então, quando é que ele chega em 36% aqui, ó, que é a constante de tempo? 0,36. Quando chegar em tal aqui, que é 0,5. Tá? Daí vai passar 2 tal, 3, 4 e 5 aqui, ó. Não está bem na escala, né? Mas aqui é 1, 1,5, 2, 2,5. Tá? Então essa escala aqui tem que colocar também lá no gráfico. Tá? Ok? Unidades, tá? Tem que colocar no gráfico. Depois a gente vai fazer mais exemplos. E daí a gente coloca isso aí também. Beleza, pessoal? Então são esses exemplos aí. Vai ter mais exercício lá na lista para vocês fazerem e se divertirem, tá? Feito.